Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos agora começar o capítulo de número 3 do livro O Poder da Presença. Pare de pregar, comece a ouvir. Como a presença gera presença. Ao deixarmos nossa própria luz brilhar, permitimos que outras pessoas façam o mesmo. Ao nos libertarmos de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Marianne Williamson. Numa noite de primavera de 1992, membros do clero se espremeram numa igreja minúscula em Boston. Eles haviam se reunido para reagir ao aumento assustador da violência e dos homicídios entre gangues. 73 jovens assassinados em um ano, um aumento de 230% em relação a apenas 3 anos antes. As pessoas estavam desesperadas. Viviam com medo de perder seus filhos na guerra aberta que engolia a cidade. Nada do que haviam tentado, atividades extracurriculares após as aulas, confinamentos em casa, aumento do policiamento, conseguia deter a carnificina. Uma semana antes do encontro, durante uma cerimônia fúnebre para um adolescente assassinado naquela mesma igreja, 14 membros de uma gangue apareceram e esfaquearam um jovem. O pastor batista Jeffrey Brown participava daquela reunião da igreja em Boston. Ele era relativamente novo na comunidade e ainda estava conhecendo os problemas do lugar. Nascido no Alasca, filho de um oficial do exército, ele passou a infância mudando de uma base a outra. Fez faculdade na Pensilvânia antes de ir para Boston cursar teologia. Foi à igreja naquela noite com mais de 300 pastores, porque sua comunidade, assim como grande parte da cidade, estava sofrendo. Mas ele não tinha nenhuma experiência com gangues ou crimes, ou com as razões pelas quais floresciam. Deixarei que ele descreva o que houve após aquele encontro. O que aconteceu foi o que sempre acontece quando você enche um salão com pastores, disse Jeffrey. Eles conversaram. E aí marcaram uma reunião para conversarem de novo na terça-feira seguinte. E na terça-feira depois daquela. E começaram a trazer membros da comunidade, professores, pais, policiais, para falarem sobre o que vinha ocorrendo. Após 2 meses, queriam se dividir em comitês. E eu soube que aquele era o fim. Quando você se divide em comitês, porque nada vem funcionando, está na hora de tentar algo diferente. Assim, o reverendo Eugene Rivers disse: sabem com quem não conversamos? Não trouxemos nenhum jovem aqui para conversar sobre o que vem acontecendo. Todos disseram: tudo bem, Eugene. Nós o nomeamos líder do comitê de rua. A intenção foi constrangê-lo, mas não conseguiram. Eugene disse: ótimo, na próxima sexta-feira na minha casa. Naquela sexta-feira, 13 pessoas apareceram. Eugene morava em Four Corners, que naquela época era o Marco Zero, um dos bairros mais violentos da cidade. Nós aparecemos e ele apenas disse: certo, vamos nessa. Perguntamos: vamos aonde? E ele disse: lá fora. Lá fora não era exatamente onde Jeffrey Brown esperava estar naquele ponto da sua carreira. Na faculdade, especializara-se em comunicação e depois de terminar clérigo, seu objetivo era ser pastor de uma mega igreja, uma das grandes congregações suburbanas que vinham se espalhando pelo país, pregando o evangelho do sucesso e da prosperidade. Se você lhe indagasse alguns anos antes sobre suas ambições, ele teria dito que queria uma igreja com milhares de membros e um programa na TV. Pacote completo. Guerras entre gangues não estavam em seus planos. Claro que aos domingos na igreja, ele precisava ao menos reconhecer o que vinha ocorrendo nas ruas. Eu subia ao púlpito e pregava contra a violência, relatou. Então, depois do sermão, entrava no meu carro e ia direto para minha bela casa no meu belo bairro. Mas o derramamento de sangue e o desespero continuavam se aproximando. Jeffrey se viu presidindo os funerais de jovens de 16 e 17 anos, esforçando-se para dizer algo significativo,
algo que criasse impacto. Aquilo estava além do meu treinamento como um jovem pastor, disse. Você pega seus cursos sobre a morte e a agonia, aprende sobre o valor do ritual, o que dizer para reconfortar, mas nada daquilo se aplica ao que acontece quando um adolescente é morto a tiros. Para agravar a situação, eu via jovens sentados ali que já tinham passado por uma série de homicídios. Era perturbador tentar conversar e se conectar com eles. A impressão era de que nem sequer ouviam o que era dito nos funerais. Alguns pareciam ausentes, mas ainda atordoados com o que havia ocorrido. Outros estavam zangados. Dava para ver que a raiva se acumulava, que eles iriam retaliar. Pastores amigos que enfrentavam os mesmos problemas pediram ajuda a Jeffrey. Ele era jovem, não muito mais velho do que muitos dos perpetradores e vítimas da violência que vinha destruindo a comunidade. Será que ele era capaz de criar algum vínculo com aqueles jovens? De encontrar um meio de se fazer entender por eles? Mas eu não conseguia, disse ele. Era um ambiente tão desconhecido para mim quanto para os meus amigos. Foi mais ou menos naquela época que Jeffrey teve um sonho. Nele, Jesus aparecia para ele na igreja trajando um terno laranja, camisa vermelha e gravata púrpura. Ele mostrou a Jeffrey seu escritório suntuoso. Depois o embarcou em grande Mercedes-Benz e conduziu a uma mansão. Ali Jesus voltou-se para Jeffrey e perguntou: "O que você acha?" Jeffrey respondeu: "É muita coisa." E Jesus olhou para Jeffrey e perguntou: "Este sou eu de verdade?" E Jeffrey acordou. "Sonhei com aquilo mais de uma vez", contou Jeffrey, de modo que pensei: tem algo errado aqui. Eu sabia que era uma mensagem informando que aquele não era o rumo certo. Mas aquilo era muito intimidante para mim, porque não sabia como me conectar, não sabia o que estava fazendo. Jeffrey percebeu que precisava se esforçar mais para atacar os problemas da comunidade. Criou em sua igreja projetos que visavam ajudar jovens em situação de risco. Tentei até um sermão em forma de rap certa vez, disse ele rindo. Ele também se reuniu com jovens da escola local, mas os membros das gangues e traficantes de crack não frequentavam a escola, de modo que permaneciam fora do seu alcance. Não tinham ideia do que fazer em seguida. Pouco depois daquele primeiro encontro de pastores, um rapaz de 21 anos chamado Jesse Mackey foi assassinado na rua próximo da igreja de Jeffrey. Alguns membros de uma gangue detiveram o jovem para roubar sua jaqueta de couro, e quando ele resistiu, o esfaquearam e levaram a jaqueta. A poucos metros da porta da igreja, Jesse sangrou até morrer. Eu não conheci Jesse, contou Jeffrey. Encontrei seus pais pela primeira vez no funeral. Acho que me chamaram porque eu era jovem e conhecido por lidar com os garotos e coisa e tal. Eles perguntaram: "Você pode ir na nossa casa e conduzir uma vigília com orações à luz de velas?" Aceitei o convite, mas estava nervoso. Jeffrey achava que conhecia quase todo mundo na região, mas ao se postar no frio congelante, conduzindo a vigília para Jesse, viu rostos de pessoas que jamais encontrara, ainda que muitos deles morassem nos conjuntos habitacionais perto da sua rua. O que aconteceu depois da vigília confundiu Jeffrey. As pessoas começaram a se aproximar e apertar sua mão, embora eu não tivesse feito nada além de orar. Eu não tinha um projeto para eles, não lhe prestava serviço. Eu só rezei e fiquei ali, e eles começaram a apertar minha mão. Então não conseguia parar de pensar naquilo. Refletiu a respeito no carro, a caminho de casa e antes de dormir. Uma ideia era recorrente. O que fiz essa noite foi sacerdócio de verdade. Logo depois, a polícia capturou 3 dos sujeitos que mataram Jesse. Tinham em torno de 25 anos, só um pouco mais jovens do que Jeffrey. Pensei, eles têm mais ou menos minha idade, mas são membros de uma gangue barra pesada. Por que pensam de forma tão diferente? Sou negro, eles são negros. Moro nessa cidade, eles moram nessa cidade. Eu não conseguia entender.
tudo aquilo estava se revolvendo revolvendo dentro de mim, e eu não tinha ninguém com quem conversar, porque os meus colegas estavam empenhados em construir as megas igrejas. Estavam interessados em saber quantas pessoas tinham aderido à sua crença naquele mês. Enquanto eu retrucava: que diferença faz? Um jovem foi morto. Não deveríamos reagir? O assassinato de Jesse marcou um momento decisivo para Jeffrey. Ele viu a falha intrínseca, o paradoxo de sua abordagem ao problema. Eu vinha tratando aqueles jovens das gangues como o outro, contou ele. Eu estava tentando construir uma comunidade, mas não estava lhes dando nenhuma via de acesso à minha definição de comunidade. Então pensei: se quero desenvolver uma comunidade, preciso desenvolvê-la com todos, o que inclui os sujeitos que outras pessoas não querem por perto, o que inclui esses jovens. Jeffrey apareceu na casa de Eugene naquela noite de sexta-feira, após a reunião dos pastores, porque sabia que o chefe do comitê de rua estava certo. Estava na hora de buscar uma solução lá fora. Então nós saímos para uma caminhada, recordou Jeffrey. Caminhamos das 10 da noite até as 2 da madrugada. Havia sons de tiros o tempo todo. Na sexta-feira seguinte, menos de metade dos 13 pastores iniciais retornou. Logo naquele número caiu para 4. Jeffrey, Eugene e mais 2. Mas eles estavam empenhados. Eu sabia que percorrer as ruas e conversar com os jovens era a chave para algo importante, disse Jeffrey, mas não sabia o quê. Interessante. Eu ainda não sei o desenrolar dessa história, mas eu acho que ele tinha que mudar para esse lugar. Ok, pessoal. Vamos fazendo uma pausa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e vejo você na sequência do capítulo número 3. Até lá!